Você já pode ir abrindo a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do 26 ao 40. Mas antes de iniciar a pregação, eu gostaria de orar mais uma vez. Atos, capítulo 8. Mas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós já cantamos, nós já oramos e pedimos, Pai, para que o Senhor esteja nos guiando durante a pregação. Fale conosco de maneira especial, que o Senhor possa, Pai, realmente trazer um renovo para as nossas vidas através desta pregação. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que a sua palavra é extremamente poderosa. Nós cremos que a sua palavra, ela é maravilhosa e que ela pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoe, Pai, com a sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar a pregação dessa noite, eu queria fazer dois comentários a respeito da pregação da semana passada. Primeiramente, uma informação que eu acabei dando errada. Não sei se vocês perceberam, quem estava acompanhando a pregação, que eu estava lá falando sobre que os samaritanos criam no Messias. Aí eu até brinquei hoje na sala da EBD, né? Para mim, aí deu uma tela azul em mim, assim. Eu estava falando, aí eu lembrei que eles só criam nos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros, no Pentateuco. E o Pentateuco não fala exatamente do Messias. E aí eu fiquei na dúvida na hora da pregação. Os samaritanos criam ou não no Messias? Acabei ficando deu uma enrolada. Se vocês forem olhar o vídeo depois, vocês vão ver que eu dou uma gaguejada ali, dou uma enroladinha ali. Mas aí eu quero acertar aqui. Os samaritanos sim criam no Messias. Se a gente for olhar lá em João capítulo 4, a mulher samaritana, ela fala claramente que eles estão esperando o Messias, tá? Então, e aí Jesus Cristo se apresenta como Messias para aquela mulher. Então, eu tive aquela dúvida naquele momento. Se fosse numa EBD, provavelmente eu pararia e olharia a Bíblia, mas na pregação às vezes não dá para fazer isso. Né, e eu acabei dando uma informação incorreta. Então, a primeira coisa que eu queria acertar. A segunda coisa é uma coisa que me falaram, assim, logo depois da pregação, que foi uma expressão que eu usei que foi uma expressão ruim, né, e eu já gostaria de pedir perdão para a igreja pela expressão que eu utilizei. Eu falei que... Aí eu vou repetir a expressão, não tem jeito, senão vocês não vão saber. Eu falei que no centro existem mais bolivianos do que gente. Né? É uma expressão que não tinha dado conta que ela pode ter uma conotação ruim a respeito dos bolivianos. Então, sendo assim, como eu falei errado, eu gostaria de pedir perdão aqui para a igreja e vou tentar me policiar mais para que consiga transmitir a palavra de Deus de uma maneira mais clara e de uma maneira correta aqui no púlpito. Tá bom, irmãos? Então, seriam essas dois detalhes a respeito da pregação da semana passada, e agora nós vamos vir para a pregação de hoje. Atos capítulo 8, 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe.
Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com a passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Irmãos, nós estamos continuando a falar sobre Filipe, que falamos na semana passada. E nós estamos na nossa 13ª mensagem no livro de Atos. E, continuando. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, me preparando, eu lembrei de uma polêmica que aconteceu há alguns meses, alguns anos atrás, não faz muito tempo. Vocês devem ter escutado, né? Alguns pastores falando que a Bíblia precisava ser atualizada. Vocês escutaram isso? Né? Não, a Bíblia precisa ser atualizada. Isso foi dentro do meio dos batistas, tá? E teve bastante repercussão, bastante comentário sobre isso. Mas eu não vou entrar nessa polêmica exatamente, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. No passado, realmente, a Bíblia, ela necessitava de atualização, e ela foi atualizada. Sim, é isso mesmo que você está escutando. A Bíblia, ela teve que passar por uma atualização. E essa atualização está na Bíblia que você tem aí na sua mão. E essa atualização se chama Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, ele é uma atualização daquilo que estava vindo no Antigo Testamento. Porque logo depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, os apóstolos, tiveram que reinterpretar os livros do Antigo Testamento à luz do advento de Jesus, que era o Messias prometido. E essa reinterpretação, esta atualização da Bíblia, ela aconteceu há 2000 anos de uma maneira paulatina, devagarzinho. Ela não foi assim, os apóstolos, Jesus morreu, ressuscitou, eles já estavam entendendo tudo. Não aconteceu assim. Devagarzinho, evento após evento, eles foram entendendo mais qual era a ideia qual eram os planos de Deus, quais foram as profecias que estavam sendo cumpridas. E depois da experiência deles, eles registraram isso, e isso acabou resultando no Novo Testamento, que de uma certa maneira, não, é uma atualização da Bíblia, à luz da chegada do Messias. E o texto que nós lemos hoje, ele vai tratar justamente de uma dessas atualizações. Justamente de uma das profecias que estava se cumprindo. E Deus utilizou a Filipe para fazer isso. E hoje,
é o que a gente vai tratar, né, de como aconteceu. Mais uma promessa do Antigo Testamento, ela estava sendo cumprida, e que ela agora estava abrindo possibilidades a que os discípulos nem imaginavam. Coisas maravilhosas Deus estava fazendo. Coisas que Deus já tinha falado que ia fazer e estava cumprindo. E ele cumpriu ali utilizando a instrumentalidade de Filipe. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Preste bastante atenção, né, para que você veja essa passagem dessa maneira. Essa passagem de Filipe e o eunuco não é uma passagem que a gente tem muitas pregações, né? Ela não é daquelas que a gente prega mais. E ela é uma passagem bem importante quando a gente olha o desenvolvimento, né, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Esse trecho que nós lemos, ele tem dois personagens principais. Filipe e o eunuco. Filipe, como eu mencionei na última pregação, ele foi um dos 7 que foram escolhidos para servir as mesas lá em Jerusalém. Ele era um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo, e um ótimo pregador da palavra de Deus. Nós vimos o que Filipe fez lá na cidade de Samaria. Ele pregava, fazia muitos milagres, e muitas pessoas se converteram através da pregação de Filipe. Então ele era um homem muito utilizado, foi um homem muito utilizado na pregação pública, guiado pelo Espírito Santo. E o que chama atenção nessa passagem, você vai ver, é como esse homem, Filipe, ele era sensível ao que o Espírito Santo falava, e como Deus falava com ele de uma maneira especial. Esse é um dos homens. Do outro lado, nós temos o eunuco. E todas as informações que nós temos a respeito do eunuco, elas estão ali no versículo 27 que nós lemos, né? Que está assim: havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, era uma espécie de tesoureiro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então, era um homem que vinha adorar. Então vamos entender o que está falando aqui. Quem era esse etíope? Primeiro, nós descobrimos que ele era um eunuco. O que são os eunucos? Os eunucos, assim, tem uma coisa que era muito chata que acontecia no passado, que chegou até mesmo à Idade Moderna, assim, 1700, 1800, a gente já ainda vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Que era a remoção, né, da genitália de meninos ou homens, total ou parcialmente. E esses homens aí eram chamados, na antiguidade, de eunucos. Essa remoção, que era uma coisa muito cruel, ela era feita ou por motivo de guerra, então você perdia a guerra, era preso, eles pegavam os homens e faziam com que esses homens se tornassem eunucos. Poderia ser feito por punição, por crimes, poderia ser por imposição religiosa, ou para servirem em atividades sociais específicas. Por exemplo, se você precisava de um guarda para um harém, o que você fazia? O que você fazia? Não, o que os reis lá atrás, porque você não ia fazer nada disso, que você é cristão, graças a Deus, né? Não ia fazer nada. Mas, o que os reis lá no passado eles faziam, eles pegavam homens, né, e acabavam removendo, né, castrando estes homens, né, e eles acabavam sendo os guardas que iam cuidar das mulheres. É uma coisa terrível, né, a gente pensar assim. Ou mesmo, e por que eles faziam isso? Porque tinha a crença que os eunucos eram mais dóceis, no caso ali eles não importunam as mulheres, dependendo da época que foi feita a castração, tinha uma questão do desenvolvimento físico. Se fosse feito com
quando era criança, a voz não mudava, ficava com voz de criança, a musculatura também não desenvolvia direito. Mas sempre era uma coisa muito cruel. Porque quando a pessoa passava pela castração, a primeira coisa é que ela poderia morrer de hemorragia. Né? Era muito comum acontecer isso. E se não morresse, ainda teria muitos problemas psicológicos, né, a respeito disso. Nós não sabemos quando que aconteceu isso com esse etíope, que é eunuco. Nós nem sabemos direito, eu estava lendo alguns autores talvez mencionam que talvez esse eunuco fosse um título, ao invés dele ser realmente um eunuco. Mas isso aqui é um pouco polêmico, eu vou considerar que ele era um eunuco mesmo. Então imagina só, esse homem passou por esse ato tão desumano de ser castrado em algum momento da sua vida. Por outro lado, nós vemos que esse homem, ele era um alto oficial, um superintendente de todo o tesouro da rainha dos etíopes. Então, esse homem era da Etiópia. A Etiópia esse nome não é exatamente o país da Etiópia que a gente tem hoje. Era uma região maior, que era uma região que ficava ao sul do Egito. Ali você tinha Núbia e outros países ali. Então ele era dessa região. E essa palavra etíope se refere à África Negra, tá? Então aqui a gente sabe que ele era negão, né? Então o etíope se refere exatamente à África Negra, porque naquela época o Egito não era mais assim, não tinha essa característica tão negra, porque ele já era helenizado. Então ele tinha essa característica. Só que ele era um alto oficial, então era um homem rico, tinha um certo poder dentro da corte que ele vivia. Ele era tão rico que a gente pode ver que ele está voltando para casa de carruagem. Então, ou seja, ele está dentro da sua carruagem, tem alguns cavalos e alguém levando ele. Então, ali você já começa a ver que ele tinha uma certa posição social. Outra coisa que a gente percebe que ele era rico é que ele estava lendo um livro do profeta Isaías. Livro naquela época, não é que nem hoje, você vai comprar um livro, é R$30. Né? Livro era caro, porque o material era caro, porque a escrita demorava, e não era todo mundo que conseguia ter um pergaminho de Isaías em casa. E aquele homem tinha, e o pergaminho é um negócio enorme, né? Então ele estava lá enrolado, um negócio grande, enrolado, e ele conseguia ter. Daí a gente vê que ele era uma pessoa rica, né? Uma pessoa de posses mesmo, mostrando que ele era uma pessoa influente. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que ele fala que ele era oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace não é nome, tá? Candace é título. As rainhas ali da Núbia eram chamadas de Candaces. É parecido com o faraó. Faraó não é nome, né? A gente fala, o faraó é o rei do Egito. No caso ali dos etíopes, né? Candace é a rainha dos etíopes. Tá? Então era um título, a gente não sabe o nome da rainha. É bem interessante que não foi registrado nem o nome do etíope, nem o nome da rainha. Nós não sabemos, mas nós temos essas referências dele. Então é um homem muito rico. Outra coisa importante para a gente saber a respeito desse etíope é que como ele era eunuco, a lei de Moisés, ela tinha restrições religiosas para os homens que eram eunucos. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 23:1. Deuteronômio 23:1. Diz assim: aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então esse homem, apesar de ser um temente a Deus,
Ele provavelmente era um semi-prosélito, pois ele nunca poderia se tornar um judeu convertido na sua integralidade. Ele teria lugares, por exemplo, do templo que ele não poderia entrar por ser um eunuco. Ele era temente a Deus. Ele até ia nas peregrinações para Jerusalém, voltava, mas ele não poderia participar de todas as coisas por ser eunuco. Você imagina, agora, se coloca na pele desse homem. Você passou por uma violência contra você. Você teme a Deus, mas você quer adorar ao seu Deus, mas por conta daquela crueldade que fizeram com você, você não pode adorar a Deus na integralidade, de forma completa. Você não fez nada, mas agora você não pode entregar tudo para o Senhor. Aquela crueldade está afetando o seu presente e a sua adoração com Deus. Não o seu coração, mas a forma que você pode expressar, os lugares que você pode entrar, as coisas que você pode fazer estavam limitadas por conta daquela violência. Dá para imaginar que era uma situação tranquila? Dá para imaginar se era uma situação boa? Não. E isso, com certeza, assim, deveria estar ali naquele coração, com aquele homem, né, que era tão temente a Deus. E eu fico imaginando, irmãos, será que às vezes a gente também não se sente assim meio como eunuco? Alguma coisa que aconteceu com a gente, que parece que nos impede de adorar a Deus na integralidade, né? Alguma coisa que fizeram conosco, que agora nos limita a nos achegarmos totalmente a Deus. Às vezes, às vezes eu me sinto assim meio que essas questões, como se fosse o eunuco, né, com algumas limitações. E essas limitações são sempre duras para a gente, porque a gente sabe que Deus ele é maravilhoso. Em Isaías, fala que, Isaías 56, vai falar que os eunucos, né, se sentiam como árvore, como que está aqui, só, que está lá em Isaías, deixa eu só ver aqui a expressão é assim, eu sou uma árvore seca, fala que os eunucos se sentiam como uma árvore seca, porque eles não poderiam ter filhos, eles não poderiam deixar sua posteridade, a sua descendência parava neles. Enquanto eu estava estudando isso aqui, lendo alguns textos na internet, falava muito disso, que essas questões da castração, ela poderia gerar realmente problemas psicológicos para as pessoas que passavam por esse ato tão extremo. E é desse homem que a gente está falando, desse homem que tinha sofrido tudo isso, mas que era um homem temente. Por outro lado, era um homem rico, era um homem poderoso. E agora, Deus quer fazer uma coisa maravilhosa com aquele homem. Se a gente voltar ao texto, lá no versículo 26 do capítulo 8, diz assim, um anjo do Senhor disse a Felipe, levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. E Felipe se levantou e foi. Chama atenção aqui como Felipe, Deus fala com Felipe, Deus nessa hora ele manda um anjo. Felipe tem uma visão. Sai daí e vai para a estrada de Gaza. Aonde que Felipe estava, provavelmente? Em Samaria. Era longe ir para lá, não era um negócio, vou aqui ali no bairro, meia horinha caminhando. Era longe.
E é legal ver como Filipe, ele vai e atende a voz do Senhor. É legal para ver como que ele tem aquela visão e segue a vontade do Senhor. Eu fico imaginando, será que se você visse um anjo, e um anjo falasse para você, sai daqui, vai lá para o Rio de Janeiro, que quando você chegar lá, eu falo o que você tem que fazer. Quem daqui iria? Passar um dia viajando. Então, quando a gente compara com a nossa vida, é um negócio muito doido. Um anjo, a gente ia começar a ter medo, né? A visão de anjo normalmente não é muito tranquila, tá? Na Bíblia. Normalmente anjo não, pode dar medo. E assim, Deus ia falar, vai para lá, você fala assim, não vou não. Não é para ir, não. Me fala antes o que é para fazer lá, senão eu não saio daqui. Mas Felipe não teve isso, não. Deus mandou vai, ele simplesmente foi. Sem questionar. Ele simplesmente vai. Essa sensibilidade, ela é fantástica. E é uma sensibilidade que às vezes falta na gente como cristãos, né? Escutar essa voz de Deus e fazer aquilo sem muito questionamento, entendendo que aquilo é a vontade do Senhor. Mas antes de fazer, nós colocaríamos coisas assim, não, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, meus filhos, tanta coisa a gente colocaria na frente e colocaria uma série de coisas para não atender à vontade do Senhor. Filipe não. O anjo apareceu e ele foi. O texto dá a impressão que assim, o anjo falou, opa, é para ir? Tá bom, levantei e fui, acabou. Essa sensibilidade é uma coisa que a gente poderia buscar um pouquinho mais. E ele tinha muito essa sensibilidade, Felipe. A gente vai ver isso mais vezes no texto. Ele foi como um servo. E aí ele chega ali na estrada, ele vai rápido e acha ali a carruagem na frente, com o eunuco voltando para sua casa. Ele está saindo, era uma estrada, saindo de Jerusalém, indo para Gaza. Sabe Gaza, lá onde está tendo a guerra? É ali mesmo, ele estava saindo de Jerusalém e indo para Gaza. Tinha uma estrada ali e ele estava seguindo. E o Espírito fala para ele, olha, chega perto da carruagem. Então ele corre e fica do lado da carruagem. Quando ele está ali do lado da carruagem, ele escuta o etíope lendo. Então ele está voltando ali devagarzinho na sua carruagem, com o seu rolo, que normalmente é uma coisa grande, do profeta Isaías, ali dentro da carruagem, e está lendo. O costume na época era ler em voz alta. Então, Filipe estava do lado de fora da carruagem, mas ele pôde escutar o que estava sendo lido. Né? Então, tipo, está ali lendo. Lembra que o hebraico é ao contrário do português, né? A gente não lê da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda. Então, ele está lendo lá o seu texto. Às vezes, eles usavam alguma coisa para ajudar a acompanhar a linha. Então, ele está ali com o rolo aberto, grande, né? Não um livro pequeno, uma coisa grande. Está ali lendo. E aí, Felipe dá um grito. E aí? Você está entendendo aí o que você está lendo? Né? Olha só como o texto diz, lá no versículo 30. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ora, aí ele fala a passagem, né, que é a passagem de Isaías. E lá, e ali no versículo 34 diz, então o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou, e começando com esta passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O texto de Isaías 53 é um texto que os judeus eles interpretam diferente dos cristãos. Para os judeus, o servo sofredor de Isaías 53 é
a nação de Israel. Tem uma interpretação mais comum que fala assim, o servo sofredor é o próprio Israel. Algumas pessoas poderiam falar assim, poderia ser alguém especial também em algumas outras interpretações. Mas nós sabemos que ali em Isaías 53 não está falando de Israel, ou de uma pessoa especial, está falando do próprio Messias. E o que vai acontecer ali? Filipe vai explicar a partir daquela passagem que o servo sofredor é o próprio Jesus, que ele veio morrer, veio por amor, porque Deus amou o mundo, ele veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, e agora nós somos libertos, e podemos alcançar a salvação através de Jesus Cristo, crendo que ele veio, que ele viveu e ressuscitou. Sabendo tudo isso, você pode alcançar a salvação. Filipe começou a fazer a explicação para ele, daquele texto que não era um texto claro, mas era fundamental que fosse explicado. A partir daí nós vemos uma coisa importantíssima, irmãos, que é a importância da igreja, no ensinamento das Escrituras. Nós falamos muito para vocês, leiam a Bíblia, falem da Bíblia, vai lá, pega lá, faz o seu devocional todos os dias da Bíblia. E aí, a gente chega e cai ali em Atos 8, 14, 17, aí começa a polêmica lá nos PGMs. Mas como que é esse negócio? O Espírito Santo vem antes do batismo, depois do batismo, e já dá ali uma confusão entre aspas, uma discussãozinha. Mas é ou não é? E a gente não sabe o que a gente tem que fazer numa situação dessa. A igreja tem que ajudar e explicar. No caso de Isaías 53, a igreja lendo aquele texto, a gente vai ver que que ele se refere a Jesus. É fundamental que a igreja ela explique a palavra de Deus. É fundamental que a igreja ela pregue a palavra de Deus com fidelidade. É a igreja que mostra a interpretação correta das Escrituras, para não achar que a gente usar a Bíblia para qualquer outra coisa. A igreja toma cuidado com isso. E nós temos que tomar cuidado com isso. Inclusive, é interessante, irmãos, que a Bíblia, inclusive, fala assim, para aqueles que querem se tornar mestres, eles têm que tomar muito cuidado. Porque se eles não ensinarem as coisas corretas, pode gerar problema. Olha só, lá em Tiago 3:1 diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Os mestres dentro da igreja, eles serão julgados com mais rigor diante de Deus. Por quê? Eles têm que passar as verdades da Bíblia com fidelidade. Porque se eles passam informação errada, eles podem estar influenciando muitas e muitas pessoas. Mas nós estamos num tempo de muita informação, muitos vídeos. Hoje, se você sair daqui, você pega lá a pregação de domingo, você vai ter milhares de pastores pregando coisas mais diversas possíveis, e muitas coisas erradas, infelizmente. Então a gente tem que tomar cuidado também, agora, como uma pessoa que está recebendo a mensagem. Eu me preocupo muito com o que as pessoas estão assistindo nas suas casas. Porque eu prego aqui uns 40 minutos, 1 hora no domingo. Mas às vezes os irmãos estão ali durante a semana assistindo outras pregações de outros pregadores. Tomem cuidado com a mensagem desses outros pregadores. Se você tiver dúvida, procure o professor da Escola Bíblica Dominical, me procure, para dar uma opinião sobre um determinado pregador. Existem muitos pregadores muito bons. Eu acompanho alguns também, mas tem outros que são horríveis. E se você não tem muito discernimento, ou se você tem dúvida, procura alguém da igreja para te ajudar. Olha, não, esse aqui toma cuidado com algumas coisas, ou não, esse aqui vai lá, que esse cara aqui normalmente prega coisas boas. Porque esse negócio da gente buscar a informação é bom, mas a gente tem que saber
filtrar o que é bom e o que é ruim. E nem sempre a gente tem o discernimento para saber o que é bom ou o que é ruim. Por isso a gente precisa de ajuda, mais uma vez, da igreja. Se você tem uma pregação que você viu lá, olha, essa pregação é boa, está certo ou não? Pode mandar para mim, eu vejo depois, te respondo, né? Talvez não te... Quem me conhece sabe que eu não sou muito rápido para responder o WhatsApp. Né? Você vai mandar, no dia vai ser respondido, mas não queira a resposta em 10 minutos. Tá lá no WhatsApp, a resposta volta. Mas eu vou ter todo o prazer de analisar, falar com você. Não dá para largar todo mundo hoje ao Deus dará na internet. Vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso, um ajudar o outro para filtrar as coisas corretas. Porque temos muitos mestres falsos. Muitos. Muitas teologias esquisitas. Por isso, aqui na igreja, nós temos que prezar pela palavra e prezar pela pregação. E também ajudar vocês que estão procurando a palavra de Deus a buscarem em lugares bons, em lugares que realmente trazem edificação. Beleza. Filipe explicou as escrituras ali para o eunuco. E aí, olha só o que aconteceu, que coisa interessante. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. O eunuco, naquele mesmo dia, ele pede para ser batizado por Filipe. Eunuco, ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Ele reconhece Jesus como Messias. E ali ele é batizado. Agora acontece uma coisa maravilhosa. Não é como no judaísmo, onde ele tinha limitações para exercer a sua fé. Agora, com o batismo, ele é um cristão completo. Ele é uma pessoa que pode ter total acesso a Deus. Ele é, como diz lá Pedro, né? Ele é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele é povo escolhido de Deus. Ele é tudo isso. Né? Não tem mais restrição, a situação dele passada de ser eunuco ou não, não faz mais nenhuma diferença. Ele somente é um cristão, ele é um filho de Deus, e isso estava cumprindo a profecia lá do profeta Isaías, que está lá em Isaías 56:3, abre a sua Bíblia lá em Isaías 56:3, que diz assim: o estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco, olha só, prestem atenção, hein? E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Verso 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei o meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Isaías já tinha profetizado que os eunucos seriam restabelecidos, seriam colocados novamente dentro do templo, juntamente com o Senhor, e receberiam um nome eterno que não seria apagado. E agora essa profecia estava se cumprindo ali, juntamente com Filipe. O eunuco é o primeiro a cumprir essa profecia do profeta Isaías. É o primeiro a entrar no templo, é o primeiro a quebrar essa limitação que existia na lei. O que estava acontecendo naquele momento é que a Bíblia estava sendo atualizada pela ação do Espírito Santo, pela própria ação de Deus, e ali, aquele homem, que ele poderia se sentir um homem infeliz de uma certa forma, ou como o profeta diz, como uma árvore seca,
agora ele não é mais árvore seca, não. Ele não é mais aquele triste, não é aquele mais limitado, mas sim ele foi alcançado totalmente por Deus. Ele foi realmente salvo. E quando nós chegarmos no céu, sabe quem que vai estar lá? O eunuco. Aquele que tinha limitações. Você pode chegar lá e você vai encontrar este homem. E é assim, quando a gente vê essas coisas que o Evangelho quebra, como ele vai abrindo ali portas que nem mesmo os apóstolos esperavam, nós vemos o poder do Evangelho. Quando a gente vê a situação do eunuco, a gente pode aplicar na nossa vida, às vezes nós mesmos. Nos achamos limitados, mas o Evangelho, ele liberta. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele te dá um nome eterno. O Evangelho é poderoso, meus amados. O Evangelho, ele faz toda a diferença. O eunuco, aquilo que aconteceu com ele foi uma coisa tão maravilhosa, que a Bíblia fala que ele seguiu a sua viagem, o resto da sua viagem com muita alegria, porque ele realmente tinha descoberto ali o Messias. Aquilo que o incomodava, o seu não entendimento não existia mais. Agora ele poderia ser um homem completo. Depois disso, Filipe, ele vai voltar, ele vai para uma outra cidade, para finalizar, né, ele vai ali para uma cidade chamada Azoto, e depois ele vai para Cesareia. Provavelmente Filipe estabeleceu a sua casa em Cesareia. Irmãos, a pregação do Evangelho, ela cumpre as profecias do Antigo Testamento. Nós vemos as promessas, vemos que as promessas que Deus fez a Abraão, né, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, estão se cumprindo. Elas se cumpriram no passado e continuam se cumprindo. É muito legal você pensar que várias coisas que foram escritas no passado já se cumpriram. Quando a gente olha que tem alguma profecia para o futuro, que ainda está para se cumprir, a gente pode crer que ela também vai se cumprir. O nosso Deus é o mesmo. Ele atingiu no passado, ele continua agindo no presente e agirá no futuro. As promessas que ele fez, ele vai cumprir cada uma delas, sem exceção. E é por isso que nós estamos aqui na esperança do cumprimento de várias delas. Por exemplo, Jesus promete que ele vai voltar, e a gente está aqui esperando a sua volta, aguardando ansiosamente a sua volta. Certo que tem gente que não está tão ansioso assim, fala assim: Senhor, pode deixar para uns 10 anos para frente, ou uns 100 anos para frente a sua volta. Mas não tem dúvida, Deus vai cumprir. Você não precisa ficar com medo das promessas de Deus. Se você é cristão, você sabe que a vinda do Senhor Jesus, por exemplo, é bênção. É uma bênção que vai se cumprir e vai nos levar para um lugar infinitamente melhor. Irmãos, a Bíblia foi atualizada, né, e Filipe viu isso acontecer com seus próprios olhos. Quero fazer algumas aplicações a respeito desse texto que a gente acabou de ler. Primeira coisa, né, obediência à direção do Espírito Santo. Como igreja, a gente tem que aprender com Filipe, né, a obedecer o Espírito Santo. A gente não precisa ficar somente nas regras, ou aquilo que a gente pensa. A gente tem que ouvir um pouquinho a voz do Espírito, para que ele possa nos guiar e nos levar para um lado, para o outro, de acordo com a sua vontade, a fazer uma coisa ou outra. Mas às vezes a gente está tão fechado, que a gente não consegue escutar essa voz do Espírito. Mas Filipe era diferente. E Filipe não era melhor do que nós. Ele é um ser humano normal. Por isso, vamos buscar essa orientação do Espírito. Outra coisa que a gente vê aqui com Filipe, e que a gente pode aplicar também nas nossas vidas, a questão da evangelização pessoal. Nós vimos Filipe, na pregação passada, falando de uma evangelização para uma multidão. Multidões se convertendo. Agora nós vemos o evangelismo 1 a 1. Ele sentar com uma pessoa durante uma viagem
e pregar o evangelho. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de viajar de ônibus, grandes viagens. Eu não sei se é oportunidade ou desoportunidade, né? Prazer ou desprazer. Eu lembro, eu já fiz uma viagem pequeno, fui algumas vezes para a Bahia e quando eu estava na faculdade eu fiz uma viagem, né? A última que eu fiz grande de ônibus foi também, eu fui para Salvador de ônibus, né? É uma viagem assim complicada porque você vai, como você fica muito tempo sentado, daqui a pouco suas pernas incham, né? Você sai assim, é complicado para tomar banho e tal. Mas, por outro lado, viagens como essa são grandes oportunidades. Imagina só se você pudesse utilizar o seu tempo que você fica no ônibus, o tempo que você fica em viagens, né, no avião, sei lá, para você poder conversar com as pessoas que estão do seu lado e fazer um evangelismo pessoal. Será que a gente não tem que desenvolver essa habilidade? E às vezes a gente tem tantas possibilidades no almoço com as pessoas que trabalham conosco. A gente, até mesmo quando a gente está conversando ali, através das redes sociais, a gente tem possibilidades de fazer evangelismo. Mas só que a gente está disposto a fazer isso, às vezes existe uma possibilidade enorme. Tem pessoas que às vezes chegam para a gente, começam a abrir o coração, falar dos problemas delas. Você já viu? Já tiveram situações como essa? A pessoa está ali falando, por que ali você não utiliza aquele momento para falar de Jesus? A começar de Isaías 53, ele como servo sofredor, e explicar tudo o que ele fez, e mostrar para aquela pessoa que a solução do problema dela não é resolver um problema de dinheiro, não é resolver o problema com o namorado, mas sim a solução do problema dela é entregar a sua vida para Jesus e receber a vida eterna. Evangelismo pessoal, a gente tem possibilidade, mas a gente perde muita oportunidade. Quando a gente fala da igreja multiplicadora, a gente fala muito de ser intencional, você ter amizade com as pessoas, você chegar até as pessoas. Filipe, ele teve que entrar na carruagem daquele homem, entrar na vida daquele homem, participar da vida daquele homem durante um pequeno momento, para conseguir pregar o evangelho. Às vezes nós também temos que fazer isso. Às vezes a gente tem que quebrar um pouquinho de preconceito, talvez sentar um pouquinho num bar, tomar um refrigerante enquanto a pessoa está ali conversando, sair um pouquinho do nosso lugar comum, entrar na vida da outra pessoa para poder evangelizar. Isso não é fácil, mas isso pode acontecer e tem que ser intencional, para que a gente possa levar a palavra de Deus às pessoas. Irmãos, a pregação do evangelho é um ide. Ide, não é um venha. Chamar pessoa para vir para a igreja não é evangelismo. Repetirei, caso não tenha ficado claro. Chamar uma pessoa para vir para a igreja não é evangelismo. Porque evangelismo não é venha, mas é um ide, é você levar a palavra de Deus para aquela pessoa, como Filipe fez com o eunuco. E eu creio piamente que Deus pode usar a sua vida para salvar outras pessoas. Você pode ser utilizado para levar a palavra de Deus aonde eu não consigo ir. Eu não consigo pregar para o seu parente, eu não consigo pregar para o seu vizinho, mas você consegue. Você consegue. Seja esse instrumento de Deus. Filipe foi. Agora, a geração de Filipe já passou há 2000 anos atrás. Agora conosco. Nós também podemos pregar a palavra de Deus. Isso aqui é uma outra aplicação legal. Terceira aplicação, eu já falei, mas eu quero repetir sobre a questão das escrituras, ensino das escrituras. Filipe ensinou as escrituras, a igreja ela tem que ensinar as escrituras. Nós temos que ter cuidado com o ensino das Escrituras. Nós temos que falar as coisas corretas a respeito da Escritura. Como um bom batista, nós cremos que a nossa única regra de fé e prática é o quê? A
Bíblia. Então, todas as doutrinas que nós pregamos, elas têm que sair ou derivar da Bíblia. Se tem alguma coisa esquisita, nós podemos questionar, porque a Bíblia é a verdade, não a doutrina da igreja. E tem diferença. Vocês conseguem entender a diferença? Tem doutrina e se tem a Bíblia. Às vezes tem igrejas que têm doutrinas que não são bíblicas. E se não são bíblicas, nós podemos questioná-las utilizando a Bíblia. E a Bíblia é bem interpretada. Até mesmo naquilo que a gente recebe de pregação, a gente tem que verificar a Bíblia. A Bíblia é fundamental para que a gente possa fazer as coisas de maneira correta. Hoje eu fui num culto de manhã e o pastor, ele teve uma sacada muito legal. Ele estava pregando lá em João capítulo 4 e ele falou assim, que um dos problemas de falta de unidade na igreja é que as pessoas não adoram o mesmo Deus. Ele estava falando sobre a questão que tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, que está lá em João capítulo 4. É que as pessoas não adoram o mesmo Deus. Como elas não adoram o mesmo Deus, acaba acontecendo problemas na igreja. Então, o problema, aí a sacada dele foi essa. Então, o problema de falta de unidade na igreja é problema de adoração a deuses diferentes. Eu achei muito interessante essa colocação dele. E concordo. E como que a gente tem deuses diferentes se a gente ensina a mesma palavra? É porque cada um cria um Deus na sua cabeça, que não é exatamente o Deus da Bíblia. Você projeta um Deus, mas que não é o Deus da Bíblia. Ah, não, alguns acham que Deus é muito severo, outros pensam que Deus é muito tranquilo, outros pensam que Deus é seu servo. Deus, eu quero isso, e Ele vai fazer. Mas o Deus da Bíblia é muito mais complexo, e Ele está relatado na Bíblia. Por isso que nós temos que voltar à palavra de Deus para a gente adorar o verdadeiro Deus. E a adoração a Deus tem que ser feita a Ele e da maneira que Ele quer. Não é do jeito que a gente pensa na nossa cabeça. Por isso, a Bíblia é fundamental. E para que isso aconteça de maneira correta, nós temos que pregar as Escrituras de maneira correta. Responsabilidade de todos os líderes aqui da igreja. E também responsabilidade de todos os cristãos, porque vocês vão ensinar outras pessoas lá fora. Temos que aprender um pouquinho mais da palavra. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto que eu quero fazer de aplicação. Alegria na conversão. Uma coisa que chama atenção é a questão de alegria. Uma pessoa que se converte se alegra. A gente sabe que tem festa no céu a cada pecador que se arrepende. E nós também devemos comemorar com as pessoas que se convertem. Às vezes a pessoa está lá, ela sai de um lugar terrível, né, do lamaçal do pecado, ela está alegre, nós também temos que nos alegrar com ela, celebrar com ela. Conversão é momento de festa, de alegria, não é de impor nada, mas sim de celebrar. E eu acho que às vezes falta um pouquinho, eu estou colocando até do meu lado assim, celebrar isso. Né? Aquele negócio de você estar lá, gritar, assim, tá numa festa com uma pessoa e com muita alegria. A gente precisa buscar essa celebração. O eunuco, ele voltou para casa com muita felicidade, né? A sua viagem levaria muitos dias, e a gente tem que começar a celebrar isso, né? Com mais intensidade. E o último ponto que eu quero colocar aqui é justamente para não dar muito trabalho nos PGMs. Não estou falando do PGM de Franco não, tá? Mas isso aqui já foi um pensamento, tá? Tem uma coisa meio polêmica aqui nesse texto que o eunuco ele foi batizado no mesmo dia que ele recebeu o ensino de Jesus, né? Ele começou ali, a gente não sabe quantas horas que Felipe ficou lá. Pode ter sido muitas horas, pode ser poucas horas, a gente não sabe. Mas uma coisa muito interessante é que ele foi batizado no mesmo dia. Aí alguém poderia chegar para mim e falar assim, pastor, tá bom. Se o eunuco foi batizado no mesmo dia, e você fala
que a gente tem que seguir a Bíblia, então eu quero ser batizado hoje. Enche aí de água, e o que me impede de ser batizado? A mesma pergunta que o eunuco fez. O que me impede de ser batizado? Aí eu falo assim para você, a pergunta é boa, tá? Essa pergunta é muito boa, sim. E o ponto é o seguinte, só existe uma condição para o batismo. Uma condição só. É você ter se convertido, entregado a sua vida ao Senhor Jesus. É confessar com a sua boca e crer com o coração. É o que está lá em Romanos 10:10, 11, 12, 13, está lá. Você pode ler lá. É a única condição. Se você tem essa condição, você já pode ser batizado. Então, pode ter batismo imediato? Pode. Mas só que, como igreja, nós vamos agir com prudência. E o que a prudência nos leva a fazer? Nos leva, antes de você ser batizado, que você aprenda mais sobre Jesus. Que você entenda as principais doutrinas bíblicas. Que você comece a ler a própria Bíblia, a tirar as suas próprias conclusões. E esse processo leva alguns meses, para que você tenha um pouco mais de discernimento e um pouquinho mais de maturidade espiritual. E dessa maneira, a gente conduz as pessoas que vão passar por batismo, pelo menos para um processo de aulas de batismo, discipulado, para depois ser batizado. Esse caminho, ele é um caminho bom, até porque chega às vezes ao final do curso de batismo, algumas pessoas falam assim, olha, não quero ser batizado, não é a minha hora. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. A sua decisão, ela está consciente, ela tem que ser uma decisão consciente. E uma outra coisa que a gente vê, por uma prática da igreja, assim, que às vezes o batismo ele pode acontecer pela emoção. Ah, está todo mundo batizado, opa, me dá aí um negócio branco aí, não sabe nem o nome, né, da bata, mas dá um negócio branco aí que eu também vou lá na água. Também acaba escapando um pouquinho disso, você acaba tomando a sua decisão de uma maneira muito mais racional. Nós sabemos que o batismo ele não salva, mas ele é uma pública profissão de fé. É onde você está ali mostrando para o mundo aquilo que já aconteceu dentro do seu coração. Você está mostrando a sua obediência ao Senhor Jesus e demonstrando para o mundo a sua fé. Isso pode ser feito um pouquinho depois, não tem problema. O que vai garantir a sua salvação é entregar a sua vida a Cristo. E o batismo acontece na hora correta. Então, nós temos aqui o que aconteceu na Bíblia, e também nós temos a prática da igreja hoje, que é uma prática muito mais contida, uma prática que busca trazer, no final das contas, a gente quer trazer o melhor para aquela pessoa que acabou de se converter. Porque na hora que você é batizado, com consciência, é uma coisa maravilhosa. Eu lembro da data do meu batismo, e até porque é difícil de esquecer a minha data. Foi 31/12/2000. Na virada do século, do século 21 para o 22, era um culto de final de ano, culto que começa normalmente 9 horas da noite, 10 horas da noite, que a gente vai fazer a virada na igreja, e naquele culto teve batismo, e foi um dia maravilhoso na minha vida, e eu quero convidar você que também ainda não teve o prazer de passar por esse momento, que também você venha participar e entregue primeiro a sua vida ao Senhor Jesus e se batize. É uma bênção nas nossas vidas, porque nós vamos estar cumprindo um mandamento de Jesus. Irmãos, com isso quero já ir para a conclusão dessa mensagem, para a gente ir finalizando tudo que está aqui. A história de Filipe, o eunuco etíope, em Atos 8, de 26 a 40, nos ensina a importância de estar atentos à orientação do Espírito Santo, de ser proativo na evangelização e usar as Escrituras para guiar os outros à fé.
demonstra que Deus valoriza cada indivíduo e que o Evangelho é para todos, independente da origem, do status social. Que sejamos sempre prontos a obedecer e compartilhar a mensagem de salvação, confiando que Deus está operando em cada encontro. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Vamos orar. Mas eu queria fazer, antes de tudo, um apelo. Feche seus olhos. Eu quero separar um momento de oração em dois. Primeiramente, eu quero falar com você que está aqui, ou que você está aí nas redes sociais, no YouTube. Talvez você ainda não tenha tido um encontro com o Senhor Jesus. Ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Ou como o etíope ainda está tentando entender as coisas a respeito da fé. Mas hoje é o momento onde Deus quer te chamar para que você conheça algo novo. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. A Ele, né? Ao Senhor Jesus. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus aqui nessa noite? Há alguém que fala assim, eu quero hoje, né, arrepender-me dos meus pecados e entregar a minha vida ao Senhor. Há alguém que quer ter essa mudança de vida nessa noite? Há alguém? Se houver alguém aí nas redes sociais, no YouTube, você pode colocar aí nos comentários, depois a gente lê e a gente também pode estar orando por você. Não tendo, eu quero orar por nós, como igreja, para que nós sejamos como Filipe, sensíveis ao Espírito Santo, hábeis na pregação da palavra, diligentes no ensino, para levar as pessoas ao Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, por toda a sua igreja que está aqui presente. Peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, perdão pelas nossas falhas de comunicação, perdão pelas nossas falhas no ensino, mas nós queremos, Pai, ser como Filipe, Pai, sensíveis à sua voz, que o seu Santo Espírito possa estar nos guiando em todos os momentos, que o Senhor possa nos levar, Pai, aos lugares que o Senhor quer para fazer a sua vontade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quebra todos os bloqueios do nosso coração. Quebra tudo aquilo que tem impedido a gente de poder pregar a sua palavra de uma maneira eficaz. Que nós possamos realmente ser instrumentos seus neste mundo, nesta geração, neste tempo em que nós vivemos. Porque nós estamos num país que precisa da sua palavra. Nós estamos em uma cidade que necessita da sua salvação. Os nossos vizinhos estão perecendo. Os nossos parentes estão morrendo. E morrendo no pecado. E nós podemos, Pai, levar a luz a estas pessoas. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, a levar a sua palavra. Nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus, a pregarmos o seu evangelho. Não deixe a sua igreja ficar focada somente dentro, mas que sim a gente possa expandir e pregar a sua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja capacitando a cada um de nós, para que nós possamos fazer esse trabalho conforme a sua vontade. Abençoe, por favor, Pai, cada um de nós, Pai, encha-nos do Teu Espírito, para que nós possamos fazer a Sua obra. No mais, Pai, nós queremos Te louvar e agradecer por essa palavra. Nós Te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos finalizando o culto desta noite. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. Você que veio aqui, você que está acompanhando na internet, muito obrigado por estar aqui conosco. Espero todos vocês na semana que vem, para que a gente possa estar novamente adorando ao Senhor e aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, que você tenha uma semana extremamente abençoada, que você possa vencer as suas lutas e que você possa receber sempre, né, o consolo e o cuidado do Senhor.
Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.